que está acontecendo, Priscila, você deve perguntar. Bom, eu estou aqui no porão da casa, né, usando o equipamento do meu marido, que ele usa para o trabalho dele, porque hoje nós tivemos o último episódio da segunda temporada de Os Anéis do Poder. Então, para celebrar esse evento, né, ele me deu permissão para usar o equipamento dele. Então, vocês vão perceber que o som estará melhor. Mas a edição será feita no meu laptop antigo e ruim, então a edição continuará a mesma coisa de sempre. Bom, então, vamos lá. O episódio 8 da segunda temporada de Os Anéis do Poder foi ao ar há algumas horas, umas 3 horas. Eu assisti tudo e eu posso confirmar que eles pegaram a rota que eu estava imaginando. Eles estão com o estranho, eles estão contando a história dos Magos Azuis, só que com a origem do Gandalf. Isso é muito assim, longe do lore original, da história original, e não é. Por quê? Porque há grandes vazios na história como o Tolkien imaginou. Entretanto, uma coisa que isso me fez perceber, né, essa mudança perceber, é que a gente não está vendo. Os Anéis do Poder não é a Segunda Era, como a gente imaginou que a gente veria. Os Anéis do Poder é uma série que está, na verdade, retratando o final da Segunda Era. Ou seja, é o início da Terceira Era. Né? Então, a gente não tem muita relação ali na Segunda Era, com a Segunda Era. Entendeu? A gente tem a relação com a Terceira Era. Então, eles estão contando a história das origens da Terceira Era. Tanto é que a gente está remetendo todo o tempo. Né? Agora é o Gandalf, mas é um Gandalf diferente. Os hobbits, eles chamam o Gandalf de Grendelf, então eles mudaram a grafia do nome, tá? Mas ele é um servo de Manwë, que é o Vala, é um dos Valas, é o mais poderoso dos Valas, tá? Que mandou ele ajudar com a missão de detonar o Sauron. Quando o Sauron, vamos lembrar, ele era o Necromancer, tá? Então, isso é Terceira Era. Mas aqui a gente está começando na Segunda Era, mas a Segunda Era é diferente, não é a Segunda Era. A história da Segunda Era, como eu já disse, é, na verdade, o começo da Terceira Era. Então, se você começa a ver a série Os Anéis do Poder nesse parâmetro, tá? Como não um retrato da Segunda Era, mas como o início da Terceira Era, ajuda muito e explica muita coisa, explica muito das decisões estranhas que eles fazem. Agora, essa é uma observação que eu fiz aqui, agora que a gente pode ver a temporada como um todo, e eu vou explorar a temporada como um todo num outro vídeo que eu devo fazer daqui a 1 semana ou 2 semanas. Mas então vamos concentrar aqui no episódio 8. Eu já falei do estranho, tá? E eu já meio que falei dos hobbits, mas os hobbits eles começam a fazer a migração deles. E, em teoria, a gente pensa que eles vão parar em algum momento lá no condado. Imagino eu que a gente vai ver isso na terceira temporada, eu não sei. Também vamos discutir isso no outro vídeo. Mas, deixando isso de lado, a gente vê como o Sauron está torturando lá o Celebrimbor. De acordo com a história do Tolkien, é ainda mais horrível, tá? Então, eles conseguiram fazer uma mescla, né? Eles conseguiram usar a história original do Tolkien, mas fazer um pouco menos sangrento. Mesmo assim, a gente vê o sofrimento. E eles não foram pela rota total de fazer a dessecração do corpo dele, tá? E então eu acho que é positivo, e é uma coisa que eu acho que a série vem fazendo muito bem, não sendo assim uma série que vai querer te deixar sempre chocado, tá? Tem momentos mais pesados, mas eles nunca fazem dos momentos pesados um espetáculo, né? A gente vê também os anões com o Durin e o pai dele e o Balrog. Né? O Durin, o pai dele, tem um momento, o pai dele, no final, ele tira o anel, tá? Mas o anel tá lá. E eu tava me perguntando o que vai acontecer com o anel, porque na história original o anel dos anões é passado de geração para geração.
E a gente tem a resposta do que vai acontecer no final. Então, a trama dos anões eu achei muito, muito bem feita. E muito de acordo ainda com a história original, se você prestar atenção. O Durin, ele vê o pai morrer, né, enfrentando o Balrog. O Balrog, ele volta a hibernar, então a gente, aquela coisa de, mas eles já vão botar a queda ali de Moria, como os elfos chamavam, Khazad-dûm, tão cedo? Resposta, não, vai ainda demorar um pouco. E ele é feito rei. Ele consegue mandar o exército dele para ajudar o Elrond e os elfos. Eles chegam, obviamente, tarde demais para salvar todo mundo, mas eles conseguem salvar os poucos elfos que a Galadriel conseguiu salvar, né, pelas passagens secretas. E a gente vê novamente a origem da casa do Elrond, né, a origem da última casa dos elfos. O que é muito legal, mas isso é no final, né? A gente tem o Gil-galad e o Elrond sendo capturados, e o Arondir, a reunião deles com a Galadriel no final também. E a gente tem o confronto da Galadriel com o Sauron. E ele acontece com a traição dos orcs do Adar, né? O Sauron, como eu imaginei, ele consegue convencer os orcs, porque a gente sabe que isso vai acontecer. O Adar, né? E eles, quando o Adar tá se encontrando ali com a Galadriel, e o Adar, ele, pelo efeito do anel, o efeito do anel no Adar é um efeito de ilusão, né? Ele se transforma novamente, por alguns momentos, o elfo que ele era, e ele, eu acho que vendo essa transformação, ele toma essa decisão de realmente se aliar aos elfos, né? De falar, olha, eu vou para Mordor com os meus filhos, com a minha família, vocês me deixam aquela terra, tá? Eu nunca vou atacar vocês, e a gente se separa, mas a gente vai se unir para derrotar o Sauron. Ele entrega o anel para Galadriel e, infelizmente, ele é traído. E, como eu também imaginei, a gente tem um círculo nessa história, né? Começa a história no primeiro episódio com o Adar traindo o Sauron e todos os orcs indo matar o Sauron. E aqui a gente tem o final, o Sauron traindo o Adar e todos os orcs matando o Adar. Depois tem o confronto do Sauron e da Galadriel, que é uma luta até, assim, o Sauron, na verdade, ele poderia matar a Galadriel, porque ele é muito mais forte do que a Galadriel, tá? Mas eu acho que, como eles explicariam ali na história, é que ele tá tentando convencer ela ainda. Então ele não tá, e como ele diz que a mente dela ainda está aberta, e é também uma coisa que a gente sabe que tem na história, porque é o que a Galadriel fala pro Frodo, né? Que mesmo na Terceira Era, ela usando o anel, o Sauron ainda tenta entrar na mente dela, mas ela sempre barra, e a gente vê esse confronto também na mente, né? Dele usando várias ilusões e tentando entrar na mente dela, porque ele fala, sua mente ainda está aberta, então ele tá tentando fazer isso, e ela tá tentando lá não derrotar ele. Eu acho que ela tem a consciência de que ela não pode derrotar ele. Então, quando ela se joga ali, que é uma coisa que a gente viu do Elrond, que o Elrond fez isso no primeiro episódio também, então fecha um outro ciclo ali, ela tá novamente dizendo não ao Sauron, né? E ela é resgatada, tá? E a gente tem a Galadriel, o Gil-galad e o Elrond finalmente do mesmo lado, assim, com a mesma opinião de que os anéis podem ser usados para o bem, porque o Elrond também começa a usar esse anel, né? E, novamente, relação com a Terceira Era, o Elrond vai ser uma das pessoas, um dos elfos que vai ter domínio dos anéis. Mais importante, o Sauron consegue o que ele conseguiu, o que ele quis fazer em Eregion, que é pegar os anéis, os 9 anéis que ele vai usar para corromper os homens. E falando dos homens, a gente já tem também a origem da corrupção, que os Númenóreanos chegando lá pela Gir, tocando terror, né, com o Kemen ali, exigindo tributos, a separação do Isildur da Estrid. A Estrid fica lá porque ela é uma pessoa comum, né? Os Númenóreanos, eles têm a linhagem dos elfos neles, então eles se sentem superiores.
E a gente vê que o Theo, como líder, né, que ele é apresentado como líder da comunidade, ele não está nem um pouco feliz com com os Númenóreanos simplesmente dizendo, não, vocês têm que pagar agora impostos pra gente. E a gente também tem um pronúncio das coisas de cortar as árvores. Os Númenóreanos vão cortar as árvores, então eles vão se dar mal porque tem ants ali, né? E o nosso querido Theo, ele já sabe, então pode ser que a gente está vendo também dos possíveis reis que serão corrompidos pelo Sauron com um dos anéis, que seria o Theo, e é uma teoria que está presente aqui no fandom desde a primeira temporada, e aqui eu acho que ela pega mais força, né? Númenor, me surpreendeu, eu imaginei que eles fossem pelo caminho do casamento de interesses entre a Míriel e o Pharazôn, mas não, o Pharazôn faz um outro golpe, né, consegue convencer as pessoas de que a Míriel estava de acordo ali com o Sauron, porque ele viu o Sauron no Palantir, né? O nosso querido Elendil, ele foge, mas sem tentar fugir com a Míriel, mas a Míriel já aceitou o destino dela. Ela é, na cabeça dela, ela tem uma responsabilidade com aquele povo, mesmo aquele povo não sendo totalmente fiel, ainda há muitas pessoas fiéis ali aos Valas, e ela meio que já decidiu se aquela ilha vai ser destruída, ela vai ter que ser destruída com a ilha, porque é a responsabilidade dela. E a Erin, agora, aparentemente, ela é uma infiltrada dos fiéis ali. Mas eu não tenho como ver ela com bons olhos, porque ela só está tentando minimizar um problema que ela mesma criou, porque foi ela que deu o Palantir para o Pharazôn, no primeiro lugar, né? Então... Vamos ver, é uma história que vai se desenrolar na terceira temporada, a queda de Númenor, e a gente tá com basicamente todos os personagens de Númenor intactos ali. E eu imagino que a gente vai ver a costa oeste de Númenor na terceira temporada, porque é para lá que o Elendil vai, e a gente vai conhecer outro filho do Elendil lá também. E vai ter a chegada do Isildur também. Agora, bom, o episódio em si, eu acho que foi muito bom, tá? Respondeu, fechou a temporada de uma forma concisa e coerente com o que aconteceu com a segunda temporada, desculpa. O problema da segunda temporada continua sendo as mudanças que foram feitas, de forma que não se ganha muita coisa, né? Eles perdem a fidelidade ao texto, que poderia ter sido mantida e ainda ter sido contada a história que eles queriam contar, mas eu imagino que nessa hora, por conta da primeira temporada, eles falam, não, eles estão entendendo uma adaptação como o George R. R. Martin interpreta qualquer adaptação. Ele fala que é uma fanfiction. Então, eles interpretam a adaptação dessa forma. E conforme a Segunda Era, a gente não sabe tanta coisa, né? Então, eles poderiam ter preenchido essas lacunas com coisas que a gente conhece do lore, mas eles estão realmente usando o lore como exemplos, às vezes, e parcimoniando, assim, botando aqui, mas eles escolhem aonde eles querem usar e aonde eles não querem usar. Isso faz com que o pessoal que lê Tolkien fique um pouco confuso às vezes, porque a gente sabe o que vai acontecer e a gente já... a grande mudança, que foi a mudança das Ordens dos Anéis, já, né, faz uma confusão. Mas, de qualquer forma, isso é pra gente discutir no outro vídeo. Eu só tô analisando aqui esse episódio, mas eu tenho que remeter ele a toda a temporada e as mudanças, porque fica muito claro aqui que eles deixaram muito da inocência deles, porque eles são produtores essa é a primeira produção deles, né? Eles são inexperientes. Da primeira temporada tinha muita coisa que a gente via que era inexperiência, outras coisas que eram interferências da Amazon, né? Mas aqui na segunda temporada eles estão mais seguros de si.
Mas eles não podem simplesmente ignorar o que aconteceu na primeira temporada, né? Eu espero realmente que a terceira temporada continue essa tendência de ser mais fiel ao lore, mais fiel à história de Tolkien. A segunda temporada foi já uma melhora significativa, né? A primeira temporada, a gente também vai discutir em relação com a segunda temporada, eram 7. Essa segunda temporada é um 8, tá? E esse episódio em particular, eu acho que foi um 9 para mim. Por quê? Porque, de novo, dentro do contexto das mudanças, né? Ele fechou tudo certinho. E eu consegui ter mais um pouco de empatia por outros personagens que até então eu não tinha, tá? Eu continuo com a minha péssima opinião da Yari, mas agora eu pelo menos tenho um pouco de empatia por ela, porque ela tentou salvar o pai dela, então ela não está totalmente perdida. Imagino que a gente veja uma redenção dela, mas enfim, eu acho que ela não deve ser redimida não, porque ela que criou aquele problema. Então, a gente fica por aqui, tá? Essa foi minha análise do 8º episódio da segunda temporada de Os Anéis do Poder. E a gente deve se encontrar em 1 ou 2 semanas para falar mais da segunda temporada como um todo. E lembrando, a gente tem um podcast aí com o Matt, no site do Matt, né? Deve já estar editado no sábado. E aqui no YouTube vocês vão ver no Double P Media, no domingo, provavelmente, em inglês. Mas se vocês quiserem darem uma conferida, é muito legal. Então, tchau, até lá.